Ah, vamos lá, rapaziada. Aqui a gente vai ter nossa segunda pergunta, beleza? E ele vai estar tratando algo mais sobre álgebra, equações, né? E aqui, no caso específico, né, o sistema. O que são os sistemas, né? Vamos começar por isso, entender a lógica. Sistema, basicamente, que eu vou deixar fazer uma explicação bem rasa, né? Mas, se você quiser aprender mais sobre, eu aconselho você a pesquisar sobre e ir atrás um pouco sobre sistemas, beleza? Aqui, sistemas é basicamente são equações, né? Que se correlacionam. Então, geralmente a gente consegue utilizar resultados de uma equação para resolver outra equação, certo? Beleza? São basicamente isso. Imagina como se tivesse essas equações basicamente elas estão no mesmo sistema, né? E elas se correlacionam por isso, né? Elas estão no mesmo mundo e elas funcionam dessa mesma forma, beleza? Para P igual a Q igual a 1. Ou seja, ele está falando que P é igual a Q, que é igual a 1. Então a gente depois vai substituir, né? Resolva o sistema. Então, ok. Vamos lá, a gente já tem umas informaçõezinhas. Ele passou uma instrução, vamos fazer assim a instrução e aí a gente vai tentar desenvolver a questão, beleza? Beleza. Substituído aqui. Vamos ver. Agora a equação ficou bem mais simples. Eu vou tirar esse um aqui porque eu vou pressupor que vocês sabem que um número vezes um é ele mesmo. Então, tirei esse um aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou querer fazer é tentar descobrir o x. Então, a gente vai pegar todas essas coisas que estão aqui e tentar transformar elas de forma que só haja o x na equação. Então a gente vai usar a última equação, que tem todos os valores, né? E a gente vai usar ela como base, beleza? Porque ela vai acabar sendo substituída e aí vai sobrar no final só o x, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para fazer com que o x apareça nas coisas é falar que aqui o y é igual a 1 menos x. Mas de onde eu tirei isso? Dessa primeira equação aqui, que eu basicamente fiz o quê? É, subtraí o x de cada lado, né? Então, de um lado sumiu e do outro veio menos x, ok? Tenta tirar essa ideia, né, de trocar de lado, tá? Sempre faz a mesma operação no mesmo dos dois lados da equação, ok? Isso é um ponto importante, tá? Ajuda muito. E vamos lá. Aqui eu já vou estar sumindo com y porque eu vou substituir ele por esse valor aqui que eu descobri, certo? Então agora eu vou querer desaparecer com o z. E o z é o quê? É 1 menos 2x. No caso, o menos z é isso. Notem que na última equação eu não tenho menos z, ok? Então vou multiplicar ele todo por menos, aos dois lados da equação por menos, para que a gente consiga entender e substituir de forma mais prática, beleza? Então aqui eu basicamente tenho todas as coisas, certo? Eu subtraí dos dois lados, fica menos 2x, multipliquei por menos 1, e aí acabou que o z virou positivo e o outro lado também multiplicou por menos 1 e mudou todos os sinais, né? Vou pressupor que vocês já sabem essas coisas de equação, né? Então vamos lá. Vamos começar a substituir. X mais 1 menos x. Vou colocar entre parênteses para ficar mais fácil, né? De entender, para não se confundir depois, né? E isso tudo, obviamente, igual a 3, beleza? Então, vamos começar a tirar os parênteses. X mais 1 menos x menos 1 mais 2x é igual a 3. Opa, igual a 3, beleza? Perfeito até aí, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem várias incógnitas, no caso, vários x, né? Então, esse primeiro x aqui a gente vai ver que vai cancelar com esse, né? Porque é menos. E vai só sobrar esse 2x, ok? Então, acaba 2x. Esse 1 vai acabar tirando com esse, ok? Sobrou 3. Ou seja, x é igual a 3 sobre 2. Beleza? Então, aí a gente já tem o valor do x. Observem que nas equações que eu fiz aqui em cima, a gente já consegue
tirar um valor delas, né? E aí a gente consegue resolver o sistema. Então vamos lá. Isso daqui, ó, é o quê? É 1 menos 3 sobre 2. Fazer aquela mesma coisa de igualar os denominadores e aí conseguir fazer a subtração de fração. Basiquinho. Eu vou supor que vocês sabem. Se vocês não sabem, procurem como que faz operações com fração, beleza? Aqui eu tô tentando ir bem ao ponto, né? Porque, bom, eu quero resolver as questões em si, beleza? Eu tô pressupondo que vocês sabem, assim como eu também sei, ok? Então vamos lá, 3, né? Menos 3, opa, 2 sobre 2, menos 3 sobre 2. E isso acaba resultando em menos 1 sobre 2, beleza? Certinho? Perfeito. Vamos lá pro Z, menos 1 mais 2 vezes 3 sobre 2. Aquela mesma coisa, estou pressupondo que vocês sabem fazer operações com fração, né? Então aqui fica 6 menos 2 sobre 2 mais 6 sobre 2, ok? E essa equação aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. E isso daqui vai ser igual a 4 sobre 2, que é igual a 2, beleza? Então, perfeito. Fizemos a primeira UA, certinho, facinho. Eu acho que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, procurem entender como é que funciona a equação, como que vocês resolvem a equação. Depois, procurem como fazer a operação de frações. Isso vai facilitar muito para o seu entendimento para a resolução dessa, dessa questão. E se mesmo assim você não entender, procure como é que funciona os sistemas, beleza? Tô tentando dar um norte, mas aqui, nesse momento aqui, eu já entendi. E eu espero que você já tenha compreendido também. E eu vou seguir pro próximo, ok? Então vamos lá. Determine os valores de P e PQ para que o sistema tenha infinitas soluções. Perfeito. Ele deu uma informação importantíssima para a gente aqui. Infinitas soluções. Aqui, quando você vê essa palavra infinita, nossa, desesperei. Vamos lá. O que que a gente define como infinitas operações na matemática, né? Na equação? É um número multiplicado por x, ou multiplicado por zero, que vai dar zero. Ou seja, vamos tentar entender melhor. Se aqui o x for 1 vezes zero é zero. Se o x for 2 vezes zero é zero. 3 vezes zero é zero. Ou seja, sempre, 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 em todas as ocasiões, o valor dessa equação aqui vai dar zero. Ou seja, esse x tem infinitas soluções, porque não importa qual valor eu colocar, ele sempre vai dar zero. Então, o valor de x é todos possíveis que existir, porque eu estou multiplicando ele por zero. Então, essa é basicamente a definição da infinitas soluções numa equação, beleza, rapaziada? Então, para resolver essa B, você tinha que ter noção disso. E, bom, a partir disso é só fazer a equação. O que que a gente vai buscar aqui, então? A gente quer buscar esse formato aqui, ok? A gente quer basicamente esse formato. Ok. Tendo noção disso, a gente vai começar a resolver a equação, ok? Então vamos lá. A gente vai tentar usar a maior zona de base, beleza? É o que a gente geralmente tenta fazer quando temos todos os termos, né? Então, ela vai ajudar a gente a simplificar toda a equação, ok? Então, o que que eu quero fazer? Eu quero basicamente deixar uma incógnita e fazer com que essa incógnita seja multiplicada por zero.
Perfeito? Até aí entendido. Então vamos tentar tirar algumas incógnitas. E aí, o que, que a gente vai ver? A gente vai tentar sempre deixar o P e o Q, né? Porque ele quer saber o valor de P e Q para que aqui sejam infinitas possibilidades, beleza? Então vamos lá. O que, que a gente vai fazer primeiro? A nossa primeira equação tá bem claro que a gente consegue tirar o x já, beleza? Então, PY, não, Q menos PY, beleza? Novamente, é aquela mesma coisinha de álgebra, equação, essas coisas tudo. Então, se você não sabe, aconselho você a tentar entender um pouco mais, que isso vai te ajudar muito em diversas questões. Beleza? Então, eu já vou pular para a questão de a última equação para mostrar para vocês que ele já vai bem simplificando, beleza? Então, fica Q menos PY, beleza? Q menos PY mais Y. Que eu acho que eu vou deixar esse Y porque aqui eu tenho esse Y e eu não quero tirar uma incógnita. Então, vamos deixar esse Y por enquanto, né? E vamos tentar tirar agora o Z, beleza? Aqui eu vou deixar um ponto de interrogação e falar que é igual a 3, ok? Vamos olhar para a segunda equação agora? Vamos tentar tirar o Z. O que, que a gente tem no Z? A gente tem um 2x. A gente sabe que o x é Q menos PY, beleza? Então vamos tentar tirar esse x. Eu já vou fazer diretão para ficar bem mais fácil para vocês, tá? Ficar bem mais rápido. Então acaba ficando assim, a gente substitui o x por esse valor que a gente tinha descoberto antes, beleza? E aí a gente tem P. Só que isso aqui tá feio, né? Tá feio ainda. A gente quer tirar o z de lá de baixo, beleza? Então a gente tem que descobrir o valor de z para todos esses valores. Então, fazendo aquela troca algébrica, né? Como muitos dizem que é troca, né? Mas você vai estar basicamente balanceando, beleza? Então, faz a mesma operação dos dois lados. E aí a gente vai descobrir que z é igual a menos p, a menos p menos 2py mais 2q. Beleza? O que que eu fiz? Eu basicamente joguei. Vou falar que eu joguei, mas vocês sabem que não é jogar, beleza? Eu joguei esses dois aqui pro outro lado e aí multipliquei tudo por menos um, beleza? E aí eu acabo tendo o z positivo, né? Z é igual a menos p. Esse p aqui ficou negativo. Opa! Esse p aqui ficou negativo. Esse aqui, como foi jogado para o outro lado, ele ficou positivo, só que ele virou negativo de novo porque eu multipliquei por menos um. Esse daqui foi jogado para o outro lado, ficou negativo. Multipliquei por menos um, ficou positivo. Beleza? Tudo entendido? Vamos lá. Agora é só a gente substituir, beleza, rapaziada? Aqui, bom, é menos P, né? Menos P, menos 2PY, mais Q. Tá feio, né? Tá gigantão, tá feio, tá horroroso. Mas vamos melhorar isso daqui, vamos organizar agora. A gente quer que um número se multiplique, né? Um número se multiplique por zero. Então, a gente tem que tirar uma multiplicação disso, dessa equação. E não tem como eu simplesmente botar uma multiplicação aqui no meio dessa equação. A não ser que eu coloque um número um, um elemento em evidência. Beleza? Então, que elemento aqui que eu tenho em evidência? Milhares. Eu tenho um monte aqui, né? Milhares não, né? Exagerei. Mas eu tenho aqui um monte. Um monte. Qual que eu escolho? Bom, vamos organizar primeiro. E eu vou deixar primeiro os y juntinho, o q juntinho e depois o p, beleza? Então vamos lá. Primeiro py, lembrando, menos py, ok? Menos. Não, é mais y, né? Tem um outro y aqui. Menos 2py mais. ah, Sinto que tem algo de errado aqui, hein? Aqui, ó, é 2Q, tá? Calma aí, deixa eu verificar aqui. Q, PY, beleza, tá tudo certinho, eu acho. 2Q mais Q. Opa, tá faltando alguma coisa? Tá faltando esse menos PY, né? Vamos colocar esse menos PY aqui, ó.
Ou menos P, quer dizer. Deu errado. Ok. É igual a 3. Opa, não tem esse Q, né? Não tem esse Q. Agora tá certinho, né? O Q veio pra... O Q... Ah, tem sim esse Q. Tem sim. Então vamos jogar o Q pra cá. Beleza? O Q tá aqui, veio pra cá. PY aqui, Y veio pra cá. O menos P veio pra cá. O menos 2PY veio pra cá. E o 2Q veio pra cá. Deu uma organizadinha basicamente. Tá muito confuso ainda, eu sei. Mas vamos ter calma. Vamos lá. Então aqui, de começo a gente já vê que tem um Y de evidência aqui claramente, né? E os outros fica muito complicado da gente colocar em evidência porque acaba sobrando um Y, acaba sobrando um P aqui, qualquer coisa, né? Ou que, pô, fica muito confuso, né? Então vamos só deixar o Y de evidência que vai ficar muito mais fácil, beleza? Isso é uma visão algébrica que você tem que ter, que só vai ser feita conforme você vai fazendo atividades, beleza? Então, é coisa que você vai desenvolver, beleza, rapaziada? Não há muito o que fazer, é fazer exercício e é isso, ok? Então, vamos acabar deixando o y em evidência, que vai ficar assim, beleza? Mais 2q, mais q, igual a 3. E opa! Opa! O que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? Uma multiplicação. E era exatamente o que eu queria. Era exatamente o que eu queria, porque aqui o 0 vezes x igual a 0. Ele sempre vai dar 0. Então, eu posso colocar qualquer valor no x. Ou seja, eu quero que meu y, ou esse valor aqui dentro, tenha qualquer valor. Mas, observe, não posso assumir simplesmente que y é igual a 0, né? E tentar substituir aqui o valor. Porque o y vai ficar muito confuso, ele vai eliminar essas partes. Mas, observe, se esse valor aqui da multiplicação for zero, obrigatoriamente toda essa parte aqui nem vai ter na equação, certo? Perfeito. Se essa parte aqui for zero, toda essa equação aqui vai ser zero e ela não vai implicar em nada na equação. Então, qualquer valor que a gente tire daqui que seja zero, ele vai se tirar da equação, beleza? Então, o que que a gente tem aqui, rapaziada? A gente pode acabar tirando essa parte aqui e tentar resolver ela por si só, beleza? Mas eu não vou fazer dessa forma porque eu acho bem mais complicado e tem outra forma mais simples, ok? Então aqui, em vez de falar que o y vai ser igual a zero, eu vou falar que p mais 1 menos 2p igual a 3, não, igual a zero, porque eu quero que essa parte seja o zero e que y tem infinitas possibilidades, beleza? Certo? É, Bom, eu não testei essa outra parte aqui onde o y vai ser zero, beleza? Mas, se alguém quiser testar aí e ver se a solução dá certo, e falar nos comentários, eu fixaria aí, daria um like, né? Mas, bom, vamos tentar pelo que foi desenvolvido, né? E que é bem fácil de entender, ok? Então, vamos lá. Eu estou considerando essa parte como se ela fosse zero, essa parte aqui. Então, o y, na teoria, ele teria infinitas soluções, beleza? Então, acaba que o sistema, se uma parte do sistema tem infinitas soluções, o resto do sistema tem infinitas soluções, beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem uma equação básica, né? Menos 3p mais 1 é igual a zero. Veja só que p é igual a 1/3. Perfeito? 1/3. Então, aí, o que resta da nossa equação? Se o p é 1/3, e aqui ele está menos 1/3, e aqui eu estou considerando que essa equação aqui sumiu, essa parte da equação sumiu. Porque se ele é igual a zero,
obviamente, ele não vai ter um valor implícito na nossa equação, certo? Então, vamos lá, menos 1/3 mais 2q mais q é igual a 3. Ou seja, 3q é igual a 3/1, né? Tá 3/1. Então vai ficar 9/3. Mais. Meu Deus, gente, o que que é isso? O que é isso? Rapaz, vamos lá. Mais 1/3, porque eu somei dos dois lados, né? Então aí acaba que a gente tem 10/3. Perfeito? Só que a gente tem 3q em 10/3. E aí a gente complica. Putz, eu vou passar esse 3 para lá dividindo e aí ficou coisa feia, não sei fazer. Vamos simplificar então, vou deixar de uma forma mais básica. Em vez de multiplicar, passar para o outro lado dividindo, eu vou multiplicar para ficar mais fácil, beleza? Então aí a gente fica com 9q é igual a 10, ou seja, q é igual a 10/9. Perfeito, rapaziada? É isso. Exercício facinho, é, demorado, chatinho até. Eu assumo, esse exercício é bem chato, mas é fácil, beleza?